Bem, ano de 2020 está servindo para testar convicções, para mostrar para todo mundo que a natureza é soberana e ela pode, por um evento qualquer, mudar drasticamente a vida da humanidade, ou até acabar com a vida, né, com a existência da humanidade sobre a Terra. Esse é um desafio permanente. De que maneira sobreviver? O que fazer? As religiões vieram, ideologias. O ser humano sempre procurou uma resposta para tentar entender o que ele é, como é, por que é. Isso leva, por exemplo, ao conceito de Deus, que é talvez o menos discutido e o mais difundido. Por que isso acontece? Porque Deus quer. Por que aquilo acontece? Porque Deus quer. Essas são as respostas simplistas. A gente pode até se perguntar, afinal, o que é Deus, né? As teorias de comunicação estão aí para serem usadas. Donald Trump é um que está em campanha permanente pela reeleição e não tem limites, pudores. Aprendeu isso com o pai dele, pelo que a gente viu em filmes, documentários, etc. Então, para quem gosta de pensar, né, é muito importante a leitura, bons filmes e documentários. Hoje em dia, as redes aí estão apresentando documentários fantásticos, mas a propriedade intelectual impede a gente de mostrar. E outras vezes, por descuido, a gente até repete a apresentação. Mas os livros existem, e hoje em dia, com as facilidades das bibliotecas digitais, ninguém pode dizer que não pode ler. Quer dizer, lógico, tem pessoas tão pobres que não podem ter acesso a nada. E esse é um desafio. É até intrigante como tanta gente fala em Deus e esquece o que Jesus Cristo pregou, por exemplo. Não tem nada a ver com a maioria dos nossos crentes. Então, mas os livros existem. Eles podem ser usados. As boas bibliotecas de papel estão aí para servir de exemplo. Por exemplo, uma questão que está em foco nos Estados Unidos, é a escravidão, a tragédia do povo africano. Então esse livro aí é impressionante. Ele mostra como o tal do rei Leopoldo da Bélgica
usar ou abusar de seus direitos. Na África e também aqui na Amazônia. Aqui aproveitando até a famosa corrupção. Então a nossa necessidade de aprender, de saber, de entender é grande. É uma necessidade. Por quê? Porque nós não podemos, temos que evitar a repetição de erros. A tecnologia moderna, ela pode salvar muita gente. Ela poderá evitar muitos problemas. A questão é como. O ensino à distância, felizmente, volta com força, até pelo rádio, né? Algo muito usado durante a Guerra Fria para mostrar para povos que estavam presos o que eles deveriam fazer para terem liberdade. A liberdade é uma coisa extremamente importante para pensar. Quem gosta de pensar não gosta de ditaduras. A ditadura é a negação do pensamento, porque alguém pensa por todo mundo. Nós já temos ditaduras teocráticas, religiosas, até esportivas. Nós precisamos de liberdade, gente. Liberdade não significa desprezar o que existe, ao contrário, né? Podemos até pensar no bom uso da liberdade, porque ela é necessária, né? E quando a gente pensa em Deus, por exemplo, né? Temos até aqui um autor, um filósofo fantástico, né? Que fala da liberdade, da necessidade de pensar, de entender o que é a liberdade. Eu, quando quero lembrar o nome, não lembro, não adianta. Então, é pensar, é olhar a história, né, das nações, a luta, as dificuldades enfrentadas. Nós temos muita coisa para aprofundar o raciocínio. Esse negócio do Covid, a pandemia, isolamento, agora o ciclone em Santa Catarina, no sul, parece que vem mais um por aí. Está fazendo do ano de 2020 um problema, não só para o Brasil. Em Botsuana, a morte dos elefantes, porque os gafanhotos na África, acho que no México, até na América do Sul. O Brasil tem histórias, o mundo tem histórias, e a história é tremendamente importante. Como tem mídia também, né? Esse livro aqui, O Diabo, a Pia de Água Benta, é ótimo. Saber usar os livros, vida privada, história da vida privada, são coisas fantásticas que estão à disposição de quem
que quer pensar o que foi o nazismo, né? A que ponto nós chegamos quando quisemos quando achamos que éramos melhores que os outros, né? Que o nazifascismo era um fenômeno mundial. Spinoza, pensando nessas coisas, ética, até Deus, escreveu um livro que, por causa até da rejeição da sua comunidade, só foi publicado após a morte. Mas há aquelas tentativas de imaginar quem é Deus. Nós temos que até talvez superar, porque Deus, até, se existe, é tão poderoso que Ele pode cuidar de si. Agora, se Ele existe, nós temos missões, nós temos no íntimo da gente responsabilidades. Então, quais são essas responsabilidades? O que nós temos que fazer? Esse é o desafio real da humanidade. É pensar nos nossos descendentes e ver também o que o idolatrado capitalismo pode ser, né? Não falta matéria lógica para se divertir, existem também boas leituras, mas tem que procurar, até porque tem livros tão bons que a edição deles desaparece, sai na imprensa, uma conversa na sacristia, se não me engano, ou outros livros, aí, Mário Vargas Llosa, sai, desaparece. Então nós temos que ver o que de fato é possível, mas o que é tanta coisa que, se a gente passar a vida inteira pensando, procurando, vai faltar tempo. A gente teria que ter milhares de anos para esgotar o que existe, não o que será produzido amanhã. É um desafio constante. Nada impede que a gente aproveite bem o tempo. Agora, tem pessoas que são fracas. A insegurança da vida, ela mexe com a cabeça de muita gente e leva a comportamentos radicais, vamos dizer, com o Talibã e coisas assim. E os líderes, né? As grandes ditaduras estão aí para demonstrar como o excesso de poder concentrado numa pessoa pode ser desastroso. Então vamos pensar, gente, inclusive no futuro dos nossos filhos, netos, que a responsabilidade que nós temos, os mais velhos, é muito grande. E como a gente está em reclusão obrigatória praticamente, que nós somos grupo de risco do Covid, o Covidinho, bem, ainda bem que escolheu a gente. Impõe aos mais velhos essa punição merecida, que afinal nós não ajudamos muito a construir um mundo melhor.